Olá, este é o Minutos que Transformam, o programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba todo o nosso conteúdo. Este é o 14º dia da série Vida em Devoção e eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 14. A palavra de Deus nos diz assim: Porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia ao povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do seu juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Certamente você já deve ter percebido ou notado a figura do arauto. O arauto é aquele que, via de regra, anuncia algo importante. João Batista executou com excelência a profecia de Isaías, que dizia que viria uma voz que clama do deserto, abrindo o caminho de Deus. A morte de João Batista era extremamente necessária. Ele cumpriu exatamente o que ele mesmo havia dito lá em João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Coisas são necessárias em nossa vida. O tetrarca Herodes tinha o desejo de acabar com João Batista porque João Batista confrontou o seu pecado. Um desejo proibido de Herodias, a esposa de seu marido, foi o motivo pelo qual o tetrarca colocou João Batista na cadeia. João Batista, então, segue a sina de todos os profetas que nós conhecemos. Ao confrontar um pecado individual, ou confrontar o pecado de uma nação, este profeta ou é executado ou é ignorado. O que fazer diante de um pecado? Herodes tomou uma decisão. Diante do confronto de seu pecado, ele aprisionou o confrontador. E mais à frente, ele excluiu o confrontador de seu pecado. E nós? O que estamos fazendo quando somos confrontados de nosso pecado? Será que nós estamos também escondendo este pecado num cantinho dentro do nosso coração? Será que nós estamos excluindo o pecado de nossa vida, fingindo que ali não existe mais nada e vamos vivendo a vida da maneira que vier acontecendo as coisas? É necessário que, diante do confronto do pecado, nós tomemos uma ação diferente da que o tetrarca Herodes tomou. Perceba que, mesmo aprisionando o pecado e mais tarde excluindo o pecado da vida dele, ele vivia em assombros. Ao receber os avisos de Jesus, ele achava que Jesus era João Batista ressuscitado. Ele vivia uma vida de assombro por esconder o pecado dentro do seu coração. É necessário que, diante do confronto do pecado, haja arrependimento e logo depois conversão, mudança de vida. Aquilo que era feito, que desagradava a Deus, agora não faz mais parte do dia a dia daquele que se arrepende. Perceba, não é fácil, mas nós temos que dia a dia irmos cada vez mais nos afastando daquilo que desagrada a Deus. O texto termina de uma maneira meio que aparentemente melancólica. Os discípulos vão buscar o corpo de João Batista, o sepultam e vão avisar o Senhor Jesus. Nós não temos as informações do motivo pelo qual esses discípulos foram anunciar a Jesus a morte de João Batista. Nós sabemos que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida: o relacionamento com Deus, o
relacionamento com os homens, o relacionamento com as finanças, todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. E mesmo assim, diante de qualquer situação adversa, não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor Jesus, assim como os discípulos de João Batista fizeram. O Senhor Jesus, mesmo sendo inocente, subiu no alto da cruz. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, se entregou e se entregou à pior morte, a morte de cruz, para que hoje, você e eu, logo pela manhã, ou melhor, a cada manhã, nós possamos dobrar os nossos joelhos, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, mudarmos a nossa vida, fazermos de tudo para que nenhum pecado fique aprisionado no nosso coração ou que nós finjamos que esse pecado na verdade nunca existiu. Estar ao lado de Jesus é a melhor coisa que pode acontecer, é a melhor coisa que você pode fazer. Confessar os nossos pecados nos dá novidade de vida. Não é mais necessário viver com medo das coisas do mundo, principalmente porque o nosso coração está com um pecado escondido ou um pecado que a gente acha que nunca existiu. Confessar os nossos pecados nos permite aguardar o último dia, o dia em que o nosso último inimigo, a morte, será derrotado e nós viveremos ao lado do Senhor Jesus eternamente. É necessário que haja mudança em nossa vida. Deus te abençoe.